Olá, meu irmão, minha irmã, santa paz de Cristo para vocês, tudo jóia? Estamos começando aqui mais um podcast da Faculdade Colégio Corandeu. E tem sido para nós uma honra ter esse tempo para conversarmos, pensarmos sobre as coisas de Deus nas mais diversas áreas. Nós já temos tido tempo para conversar muito sobre educação, estamos explorando outros temas também que a Corandeu atua. E nesse nosso podcast de hoje nós vamos ter um tempo para pensar sobre algo muitíssimo importante que a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem esquecido: o aconselhamento bíblico. Quando nós tratamos de aconselhamento, você tem algumas possibilidades sobre esse assunto. A possibilidade mais comum, mais usual nas igrejas, é acreditar que a psicologia seja uma resposta para os problemas e dilemas do coração humano. E, infelizmente, a igreja esqueceu que Deus nos deu a sua palavra plenamente suficiente para nos ensinar a lidar com os nossos problemas, para curar os nossos corações. A Faculdade Corandeu, juntamente com a sua escola, acredita realmente no movimento de aconselhamento bíblico, um movimento estruturado. Ano que vem vai fazer 50 anos de estruturação desse movimento no mundo. E nós temos tido a honra de receber nesses dias aqui conosco uma das mais importantes conselheiras bíblicas no cenário atual, doutora Julie Genschel, que vai conversar com a gente sobre essa temática. E a doutora Julie está acompanhada aqui de uma outra amiga que é conselheira bíblica também nos Estados Unidos, a Amy. E nós vamos ter aqui um tempo muito especial para falarmos sobre a relevância desse ministério, não só para a tua vida, como para a igreja, para colégios, faculdades, e vai. Né? Então vai ser um papo bem interessante. Nós estamos também recebendo aqui, mais uma vez, o Otávio, que será o nosso tradutor. Então, Otávio, mais uma vez, nossa gratidão pelo seu trabalho. Tamo junto, brother. Eu só estou preocupado com uma coisa aqui em relação ao Otávio, porque ele gosta de ficar, parece que baixa o espírito da pessoa que ele está traduzindo, e enquanto é homem, tudo bem, não sei como é que você vai agora agir. Você tá... Ok. A Translate traduza para mim, por favor. Julie, obrigado pela sua presença. Julie, thank you for being here with us. Um prazer receber você aqui. It's a pleasure to have you here once more. E Amy, muito obrigado também. And thank you too, Amy, por participar desse bate-papo conosco. For being here with us, for chatting. Antes da gente começar, deixe-me falar um pouco rapidamente sobre o trabalho da doutora Julie. A doutora Julie é uma conselheira bíblica já por décadas, que tem trabalhado e se especializado na questão de traumas, questão de abuso. E nós da Corandeu temos a honra de apresentar a você a publicação dos livros dela já em português, feito pela editora Sebi. Caso você tenha interesse, você pode acessar o site da editora, editoracebi.com.br, e você vai encontrar esses 3 livros da doutora Julie. Nós primeiro publicamos esse livro dela, O Processo Bíblico de Mudança. É um livro pequeno, mas muito direto e objetivo, para que você entenda como que Deus opera a mudança do coração, para que haja transformação em áreas da sua vida que você não tem conseguido vencer. Também publicamos esse outro livro da doutora Julie, Compreendendo Biblicamente a Automutilação. Esse assunto tem crescido demais no Brasil, nas escolas, igrejas, e pais, pastores, professores não sabem como lidar com esse assunto, principalmente de uma perspectiva bíblica. Mas, para nós, uma alegria muito grande que nessa visita da doutora Julie, a Sebi está publicando o livro dela, O Trauma Redimido, uma resposta bíblica ao sofrimento medicalizado. Esse livro aqui te apresenta uma proposta realmente bíblica sobre como lidar com o sofrimento que o trauma traz ao coração de tantas pessoas. Como encontrar a cura na palavra de Deus para essas experiências tão dolorosas. Então, você pode adquirir o livro da doutora Julie lá no site da editoracebi.com.br. Muito bem, vamos começar aqui então, Julie e Amy.
Ah, Julie, como começou o teu ministério de aconselhamento bíblico? Como é que isso acontece na tua vida? So, how did your biblical counseling ministry get started? How did that happen in your life? My personal ministry? Yes. My personal biblical counseling ministry began when I was a secretary of a church. Meu ministério particular, enquanto conselheira bíblica, começou quando eu era secretária de uma igreja. And I was also the director of women's ministries in my church. E eu também dirigi o ministério de mulheres na minha igreja. And the associate pastor went to the Shepherds Conference in California, E o pastor associado foi à conferência de pastoreio na Califórnia. and he brought back cassette tapes of recordings by the speakers. E ele trouxe fitas cassetes de gravações dos falantes, das pessoas que falaram. Which should tell you how long ago this was. O que te mostra quanto tempo faz que isso aconteceu. Most of the people watching have probably never heard of a cassette tape. A maioria das pessoas assistindo provavelmente nunca ouviu falar de um cassete. And so I listened to some of these tapes, and I was always very interested in psychology and helping people. E então eu ouvi algumas dessas fitas e eu sempre me interessei muito pela psicologia e por ajudar as pessoas. And I thought many of the things they were saying were ridiculous because it was all about how the Bible was able to help people with complicated problems. E eu achei que muito do que eles falavam era ridículo, porque era tudo sobre como a Bíblia pode ajudar as pessoas com problemas complexos. And even though I really believed in the sufficiency of Scripture, I was not able to make that connection. E mesmo que eu acreditasse de fato na suficiência da Escritura, eu não conseguia fazer aquela conexão. About the same time, a woman in my Bible study gave me a book. Mais ou menos na mesma época, uma mulher nos meus estudos bíblicos me deu um livro. And the book was called The Excellent Wife by Martha Peace. E o livro era chamado Esposa Excelente de Martha Peace. And she wanted me to read it to get my feedback on the book as the head of women's ministry. E ela queria que eu lesse para que eu pudesse dar um feedback sobre aquele livro enquanto líder que eu era do Ministério de Mulheres. When I first started reading the book, I was very offended by what it said. Quando eu comecei a ler o livro, eu me ofendi muito com o que ele dizia. And the book went, E aí eu peguei o livro. Desculpa, eu conheço essa experiência. Eu fiz isso com o livro do Jerry Bridges. Oh, he knows that experience. I did that with the Jerry Bridges book. Por favor, continue. yes. Please go on. So the book laid there in the corner for a while at my house, Então o livro ficou lá jogado num canto da minha casa por um tempinho, but the Holy Spirit kept pestering me. mas o Espírito Santo continuou me incomodando. And I decided that I would obey, and I went and got the book and continued to read it. E eu decidi que eu ia obedecer, e aí eu peguei o livro e continuei lendo. And that was when I realized how feminist I was. E aí eu percebi quão feminista eu era. I had never thought of myself as a feminist. Eu nunca pensei que eu era feminista. I really believed that I was a biblical, godly woman. Eu acreditava realmente que eu era uma mulher bíblica e piedosa. And so I had to do a lot of repenting. Então eu tive que me arrepender de muitas coisas. At the end of this book, there was a page that talked about an organization called NANC, N-A-N-C. Uhum. E aí no final desse livro tinha uma página falando sobre uma organização chamada NANC, N-A-N-C. And I'm like, what is a NANC? E eu pensei, o que que é um NANC? And believe it or not, E acredite se quiser, the internet was brand new. a internet era novinha, tinha acabado de sair da fábrica. I feel like a dinosaur over here. Eu me sinto como um dinossauro. And so I got on the internet and I looked up what is this NANC. Então eu fui na internet e aí eu pesquisei o que que era esse tal de NANC. And I learned where I could get training in being a biblical counselor. E aí eu descobri onde eu podia ser treinada como conselheira bíblica. So I talked to my husband, and the very same year I went to a week-long training in biblical counseling. E aí, então falei com meu marido e aí na mesma semana eu fui para uma semana de treinamento de aconselhamento bíblico. And over the next 3 years, I went to every conference I could find, read every book that was available. I immersed myself in learning biblical counseling. Então, no correr dos próximos 3 anos, eu fui a todas as conferências que eu pude, eu li todos os livros disponíveis, eu realmente
me imergi no mundo do aconselhamento bíblico. I literally read hundreds of books. Eu li literalmente centenas de livros. And then I got certified as a biblical counselor. Então, eu fui certificada como conselheira bíblica. And then through a series of God ordained circumstances, we left the church we were in and went to another church. Então, depois de várias circunstâncias que com certeza foram ordenadas por Deus, nós saímos da igreja em que estávamos e fomos congregar em uma outra, Where the pastor's wife asked me to start a Women Helping Women ministry, onde a esposa do pastor pediu que eu começasse um ministério de mulheres ajudando mulheres. where I started teaching biblical counseling and providing biblical counseling to the women in a very large church. E aí eu comecei a ensinar aconselhamento bíblico e aconselhar biblicamente mulheres em uma igreja muito grande. And that was really how it all started. E foi aí mesmo que tudo começou. Uau, ok. Mesma pergunta para Amy, como é que ela se envolve com o aconselhamento bíblico? Same question for you, Amy. How did you get involved in biblical counseling? Well, I've never heard Julie's that part of her story before, but the excellent wife was also the first exposure that I had to that sort of teaching. Então, eu nunca tinha ouvido a história da Julie, mas A Esposa Excelente também foi o primeiro livro que eu tive contato com, né, nesse tema. The women's Bible study at our church was reading through it. O estudo bíblico de mulheres na nossa igreja estava lendo esse livro. So I joined in, not having any idea what was ahead of me. Então, eu comecei a frequentar esses estudos e eu não fazia ideia do que estava me aguardando. And every week it was like, oh. E cada semana era soco no estômago. So it was the first time that I'd ever read straightforward, direct teaching on how to change. Então, foi a primeira vez que eu li ensinamentos diretos, sem rodeios, sobre como mudar. It showed me clearly the sins that were in my heart in the subject of being a wife. Mostrou de fato os pecados que estavam no meu coração, no tema de ser uma esposa. And then showed me how to think differently and how to change. E aí me mostrou como pensar de maneira diferente, como mudar. So that was the first exposure and the first layer of starting to understand that. Então, essa foi a primeira exposição, a primeira camada, começar a entender isso. And in God's sovereignty, it was at a time of very intense difficulty in my family life. E na soberania de Deus, era um tempo de bastante dificuldade na minha vida familiar. So instead of being emotional led and crying and falling apart like I usually did, Então, ao invés de me deixar liderar pelas emoções e chorar e me quebrantar, como eu fazia normalmente, I was learning to submit my thoughts and emotions to God's sovereignty and His Word. eu estava aprendendo a submeter meus pensamentos e emoções a Deus e Sua palavra. It was a taste of freedom. Foi um aperitivo da liberdade. Then fast forward many years later, and I learned that there was some counseling, biblical counseling training in my town. Então, uns anos depois, eu descobri que ia ter um treinamento de aconselhamento bíblico na minha cidade. And I went to my first class, and it was like, I can see clearly now. E aí eu fui para a minha primeira aula e foi como, agora eu consigo ver com clareza. It started to give all of the foundational teaching of counseling and why the Bible has the answers for everything. E começou a explicar os ensinamentos fundamentais de por que a Bíblia tem a resposta para todas as coisas. I was very excited because I had been a Christian most of my life and I had a lot of head knowledge. E eu fiquei muito animada porque eu tinha sido cristã pela maior parte da minha vida e tinha muito conhecimento. And I was very involved with women's ministry and discipleship like Julie. E eu era muito envolvida com o Ministério de Mulheres e discipulado, assim como a Julie. So I loved helping people. Então eu amo ajudar as pessoas. But the interesting thing is as I was learning how to help people, it was all coming right back at me. E a coisa interessante é que conforme eu aprendi a ajudar as pessoas, o que era ensinado falava direto comigo. So for the first time, it seemed like I could learn how to take this head knowledge and use the practical application of God's word to my problems. Então parecia que agora pela primeira vez eu conseguia pegar esse conhecimento e usar a aplicação prática da palavra de Deus para mim mesmo. And there's nothing much like being able to help someone else in the middle of their problems. E não há nada mais bonito do que ser capaz de ajudar uma pessoa em meio aos seus problemas. To be a conduit for God's guiding word. Ser um conduíte para a palavra direcionadora de Deus. And at the same time,
he's changing me E ao mesmo tempo ele está mudando a mim, because we all have the same problem. porque nós todos temos os mesmos problemas. Quando ela fala assim, a Bíblia não só está ajudando a ajudar pessoas, como está mudando a mim, me lembra uma frase, não é uma frase. Existe um livro de um conselheiro bíblico chamado Paul Tripp. E Paul Tripp escreveu um livro fantástico chamado Instrumentos nas Mãos do Redentor. E eu digo para os meus alunos que se o Paul Tripp tivesse escrito um livro muito ruim, o subtítulo já valia a pena. Mas ele escreveu um livro muito bom. Porque no subtítulo do livro, o livro chama-se Instrumentos nas Mãos do Redentor, e aí vem o subtítulo que diz Pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Porque eu acho que essa é a grande experiência que nós do aconselhamento bíblico temos experimentado. Deus nos tem dado a graça de sermos transformados, como a Amy falou, e à medida que Ele vai nos transformando, Ele vai nos dando a graça de ajudar outras pessoas na transformação. Então, muito legal essa finalização da fala da Amy sobre esse assunto. Mas vem uma questão, né? Por que não a psicologia? Ela não seria útil também? Porque isso tem sido ainda na cabeça de muitos crentes uma dúvida. Então, Julie, Amy, por favor, compartilhe conosco por que não a psicologia? All right. Why not psychology? Because in many Christians' minds, it's still valid, and they don't understand why not use it. Well, psychology is an entirely different worldview than the biblical worldview. And these two worldviews are diametrically opposed to one another. A Christian who desires to honor God by how they live their life and bring Him glory can't adopt the wisdom of the world in order to do that. Então, porque essas duas cosmovisões são totalmente diferentes, elas são diametralmente opostas. Um cristão que está buscando ajudar as pessoas com a palavra de Deus não pode usar a cosmovisão do mundo para ajudar outros cristãos. I think because psychology is not just descriptive, it's prescriptive. So it's going to tell you what to do with this information and how to live with it. And they have nothing to offer in the biblical worldview. Então, também acho que porque a psicologia ela é também prescritiva e não só descritiva. Então, ela vai dizer o que você tem que fazer com essa informação que você tem, que não vai ajudar ninguém porque vem da cosmovisão secular. Então, não tem nada a ver com a Bíblia. Psychology offers empty promises A psicologia oferece promessas vazias. because their whole foundation is faulty. All their solutions are faulty. Porque toda a fundação dela é defeituosa, todas as soluções que ela dá também são defeituosas. They're promising to give you strategies and coping abilities to deal with everyday problems. Eles prometem te dar estratégias e habilidades para você conseguir lidar com os problemas cotidianos. But because it's completely man-based, there's no hope and there's no life in their solutions. Mas porque se baseia totalmente no homem, não há esperança e não há solução no que eles propõem. You know, the purpose of man is to glorify God by how he lives his life. Então, o propósito do homem é glorificar a Deus por como ele vive sua vida. And psychology cannot offer that because they don't even believe in God. E a psicologia não pode prover isso porque eles nem acreditam em Deus. They just view us as these bags of chemicals to be tweaked and adjusted instead of as, people created in the image and likeness of God. Eles nos veem como esses sacos de componentes químicos que devem ser ajustados ao invés de como pessoas criadas à imagem de Deus. Okay. A Amy levantou aqui uma questão bem interessante, novamente, que é a distinção entre a psicologia prescritiva e a descritiva. Depois eu faço a pergunta. So you touched on a very interesting topic, Amy.
descriptive versus prescriptive psychology. Ok. E há um grupo dentro do aconselhamento bíblico que não tem conseguido fazer essa distinção. There's a group inside biblical counseling who is not able to make this distinction, E eles acabam misturando tudo. and they wind up mixing everything together. E daí surge minha pergunta para Julie e para Amy. Vocês conseguem fazer essa distinção e compreendem que há uma dimensão na parte descritiva da psicologia que pode ser útil, porém não essencial? So my question is, do you understand that there is a dimension in the descriptive area of psychology that may be useful, even though Oh. it might be flawed? Absolutely. Descriptive psychology is helpful, right? And if you just look at a book like the Diagnostic and Statistical Manual, right, that offers many descriptions of human behavior, right? Então, a psicologia descritiva, sim, com certeza pode ser útil. Se você olhar o Manual Diagnóstico e Estatístico, DSM, você vai ver várias descrições ali que podem ser muito úteis sobre o comportamento humano. In fact, there was a man by the last name of Asher who took the DSM and laid the DSM descriptions and then biblical descriptions side by side to help biblical counselors. E aí teve um homem cujo sobrenome era Asher, e aí ele pegou e colocou lado a lado as descrições do DSM e as descrições da Bíblia para ajudar as pessoas a se orientarem. Just to help us to deal with some of the more complicated issues when we're new at it. É só para nos ajudar a lidar com os assuntos mais complicados quando somos novos ainda nessa prática. That's very different than prescriptive psychology, Isso é muito diferente da psicologia prescritiva, which the goal in prescriptive psychology is to treat these so-called mental illnesses. cujo objetivo é tratar essas assim chamadas doenças mentais. And yet, even in descriptive, we all have a worldview, we have a lens that we look through that colors how we even see things. And so even in that, we have to be careful because it will color how they do their the science and so forth will all be colored to a bit. So even that requires discernment. Descriptive requires discernment. Descriptive, yes. Então, mesmo dentro do campo descritivo, você tem que tomar cuidado porque eles têm a cosmovisão deles, que projeta as cores deles nas descrições, então a gente ainda tem que tomar um pouco de cuidado. Okay, mas mesmo assim seria útil. Even then, it's still useful. It can be. It can be. However, I think even in looking at psychology's descriptions, we still, as biblical counselors, have to look at everything through the lens of Scripture. So, go ahead. Sim, mas ainda olhando as prescrições, as descrições da psicologia, nós, enquanto conselheiros bíblicos, temos que ver o que a Bíblia tem a dizer. So, while the DSM would call it substance use disorder or alcoholism, então, enquanto o DSM chamaria de transtorno do abuso de substâncias ou alcoolismo, we have to help our counselee to see what does the Bible call it. nós temos que ajudar a nossa aconselhada a ver do que a Bíblia chama. Bible calls it drunkenness. A Bíblia chama de bebedice. And when you reframe the conversation in biblical terms, that's when the Bible comes alive. E quando você reenquadra a definição em termos bíblicos, é aí que a Bíblia vem à vida. There's no hope in a secular description, but there is hope in a biblical description. Não há esperança numa descrição secular, mas há esperança numa descrição bíblica. Because the Bible always provides the solution to the problem. Porque a Bíblia sempre provê a solução para o problema. So even the description of narcissism, for example, Então, mesmo a descrição, narcisismo, por exemplo, how do you change from being a narcissist? como você muda, deixa de ser narcisista? It becomes an identity. Torna-se uma identidade. But the Bible describes narcissism differently. Mas a Bíblia descreve o narcisismo de uma maneira diferente. Oppression, pride, insolence, Opressão, orgulho, insolência and harm to other people. e machucar as outras pessoas. Those are things I can turn from. Essas são coisas das quais eu posso me desvencilhar. E interessante também mencionar essa questão do narcisismo. Eu não sei como isso tem sido nos Estados Unidos,
Mas aqui no Brasil, muitas pessoas têm me procurado para saber, professor, tem algum livro, algum curso sobre como entender o narcisismo? Hum. Né? Então foi interessante mencionar isso. Não sei se elas poderiam explorar um pouco mais, até para quem vai assistir, eu poderia, olha, tem um podcast da Corandeu que falou um pouquinho do narcisismo. Mhm. Right. So he's asking, many people come to him asking if there are any materials written on narcissism. And it's interesting that you mentioned that. He would like you to expand on that topic, so people maybe refer to this podcast for some information on narcissism. Mm-hmm. Yeah, narcissism, well, as Amy said, it is considered in the secular world to be something for which there is no recovery. Então, como a Amy disse, no mundo secular, o narcisismo, considera-se que o narcisismo é uma coisa da qual você não pode se recuperar. In fact, in all of the abuse work that we do, we are frequently confronted by women who say their husbands are narcissists and they're never going to change. Então, na verdade, em todo esse trabalho que nós fazemos com pessoas que sofrem abuso, muitas mulheres vêm a nós dizendo que o marido é narcisista e que ele não muda. Because that is the popular thinking, even among women, and they are mostly women, that are doing trauma counseling. Porque isso é muito comum, e especialmente entre mulheres que estão fazendo aconselhamento para trauma And abuse counseling. e aconselhamento de abuso. But the Bible has a totally different perspective on this common to man problem. Mas a Bíblia tem uma perspectiva diferente sobre esse problema que é comum aos homens. One of the things I love about the Word of God is that there are always answers. Uma das coisas que eu amo sobre a palavra de Deus é que sempre há respostas. While the context is not written for this purpose, there is application here. Embora o contexto não seja escrito para esse propósito, há aplicação. In 2 Timothy chapter 3, Em 2 Timóteo 3, verses 1 through 7, versículos 1 a 7, we find a lot of the behaviors of someone who would be diagnosed as a narcissist. nós encontramos vários dos comportamentos de uma pessoa que receberia um diagnóstico de narcisista. A lover of self, and a lover of money, and boastful, and arrogant, and a reviler. Então, um amante de si mesmo, um avarento, um jactancioso, arrogante, blasfemador, Ungrateful, unholy, unloving, ingrato, irreverente, desafeiçoado, unreconcilable, implacável, without self-control, brutal, haters of good, sem domínio de si, cruel, inimigo do bem, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. traidor, atrevido, infatuado, mais amigo do prazer do que de Deus. And a very interesting thing about someone that is said to be a narcissist E uma coisa muito interessante sobre aqueles dos quais é dito que são narcisistas is we find them described in verse 5, é que nós os encontramos descritos no versículo 5, holding to a form or an appearance of godliness, tendo forma de piedade, although they have no power. negando, mesmo que não tenham poder. Mhm. Typically, people who are called narcissists present themselves as very Christian. E normalmente pessoas que são chamadas narcisistas se apresentam como muito crentes. When we get a spouse of someone that says their husband or wife is a narcissist, and we show them what does the Bible say about this particular diagnosis, Quando nós aconselhamos um cônjuge que diz que o outro é narcisista e aí mostramos o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto em particular, then there are solutions for all of these behaviors that we find in Scripture. então há soluções para todos esses comportamentos que encontramos na Escritura. And it gives hope because there is hope. Então, e isso dá esperança, porque há esperança. Narcissism is not a life sentence as the seculars want you to believe it is. O narcisismo não é crônico, como os seculares querem que você acredite. The Bible always provides the answers to the problems of man. A Bíblia sempre provê as respostas para os problemas do homem. It's not something wrong with his brain. Right. Não é um problema no cérebro, It's something wrong with his heart. é um Yes. problema no coração. Mm-hmm. And God is in the business of changing hearts. E o que Deus quer é mudar os corações. E é interessante esse ponto do narcisismo, porque quando as pessoas me procuram, elas dizem assim, pastor, mas
tem esperança para esse quadro? Pode traduzir para a gente poder. So when people come to me on talking about narcissism, they ask, is there hope for what is happening? Porque Absolutely. eles vêm psicologizados com a ideia de que não tem esperança, vai ter que fazer terapia para o resto da vida. Because they come with these psychological ideas that there is no hope and they'll have to use medication for their whole lives. Porque eles acabam confundindo isso com doença real. Because they end up confusing this with real disease E não um problema do coração pecaminoso. and not a problem of the sinful heart, Não um problema do coração idólatra. not a problem of the idolatrous heart. That's right. Por isso é muito importante o que elas estão pontuando aqui, né? Principalmente para você que está acompanhando esse bate-papo nosso, para entender, gente, há muita coisa que na psicologia, na psiquiatria, estão falando que é doença, e que na verdade são questões do coração. Do coração humano, da mentalidade humana, né? E isso é muito legal no aconselhamento bíblico, porque nós vamos ao cerne do problema, de fato, porque a palavra de Deus nos deu clareza sobre essa questão. Então, realmente, muito, muito importante isso. Você hoje quer complementar esse assunto? Perdão. Would you like to weigh in on this topic? I'm not sure what he all said. O que o senhor está falando? Explicação do narcisismo. On narcissism. Yeah. I think one of the things that we frequently see, because the person claims to be a Christian, is that their spouse is very hopeless because they don't understand why, if they're a Christian, are they like this? Então, o que acontece quando a pessoa se intitula cristã é que o cônjuge não entende e fica desesperançoso, assim, porque se é um cristão, por que tá desse jeito? Because very often the person is really involved in their local church. Sometimes they're a pastor or a deacon or a Sunday school teacher. Porque frequentemente a pessoa está muito engajada na igreja local, é um pastor, ou um diácono, ou um professor de escola dominical, And they live an entirely different life in public than they do in private. e essa pessoa vive uma vida muito diferente em público daquela que ela vive no recôndito do lar. And it takes a long time until what's really going on is exposed. E demora muito até aquilo que esteja acontecendo seja exposto. And by this point, there is a lot of damage in the family between the husband and wife and the children. E quando isso acontece, já houve muito dano na família entre o marido e a mulher e os filhos. And so when the couple finally arrives at biblical counseling, E então, quando o casal finalmente chega no aconselhamento bíblico, the spouse really has no hope left. o cônjuge não tem mais esperança. And they don't understand how can this person who says to be a Christian live this way? E não entende como essa pessoa que diz ser cristã vive desse jeito. And so we have to do a lot of teaching on the pharisaical nature of man. Então, nós temos que ensinar muito, falar sobre a natureza farisaica do homem. So we show them, for example, from Matthew 15, Então, por exemplo, nós mostramos lá em Mateus 15, which again, the context is different than the application, e mais uma vez o contexto é diferente da aplicação. where Jesus says in verse 8 Jesus diz, entretanto, no 8, that this people honors me with their lips, but their hearts are far from me, este povo honra-me com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. which goes back to what Amy was talking about, how the heart is really what has to be changed. Que volta naquilo que a Amy falou, o coração é aquilo que deve ser mudado. You can have all of the head knowledge of the entire Bible. You can know it all. Você pode saber tudo sobre a Bíblia, você pode saber ela de cabo a rabo. But if there's no impact on the heart, there won't be change. Mas se não houver impacto no coração, não haverá mudança. And that, I think, is the most critical aspect, particularly when you're dealing with narcissism, E eu acho que esse é o aspecto mais importante, particularmente quando lidamos com narcisismo, because it is such a deeply entrenched sin. porque é um pecado enraizado muito profundamente. Yeah. Sometimes my female counselees will wonder if he has a mental illness. Muitas vezes as minhas aconselhadas se perguntam se o marido tem uma doença mental. There must be a reason why he's acting like this. Deve haver uma razão para ele agir desse jeito. But also in Matthew, it says, Mas também Mateus diz, out of the heart, the mouth speaks. Yep. a boca fala do que está cheio o coração. And in James, it talks about how
It's from the desires of our heart that these sins come. Mhm. E em Tiago também se diz que é dos desejos dos nossos corações que vêm esses pecados. Sim, uma ocasião eu atendi um homem narcisista. On a specific occasion, I counseled a narcissistic man, E realmente foi uma experiência muito difícil com esse homem. and it was really a very difficult experience with this man Mhm. Porque ele era manipulador, because he was a manipulator, Mhm. Mhm. mentiroso, a liar, Mhm. ah, falsa humildade, falsely humble, Mhm. e parecia um crente piedoso. and he seemed to be a godly Christian. Eu uso uma frase irônica para esse tipo de crente. I have an Yes. ironical phrase that I use for this type of Christian. É crente piedoso que ama Jesus, faz oração, lê a Bíblia, jejum. So, godly Christian who loves God, reads the Bible, fasts, prays. Tem cara de crente. He looks like a Christian. Yes. Então eu imagino, né, a dificuldade, porque eu vi de perto isso com um narcisista. So I can imagine the difficulty. I saw it from up close, a narcissist. Mhm. Ok, de uma forma simples, eu sei que é um assunto complexo, mas o que vocês diriam para uma esposa ou um esposo que tem um cônjuge narcisista? Por onde começar? So, in a simple manner, I know this is a complicated subject, but what would you say to a wife or a husband who has a narcissistic spouse? Where do they begin? Well, the spouse needs to understand that first, it's not a psychological problem, Então, o cônjuge primeiro tem que entender, em primeiro lugar, que não é um problema psicológico, that this is a deeply spiritual problem. que é um problema profundamente espiritual. And because it is a spiritual problem, there are spiritual answers. E por ser um problema espiritual, há respostas espirituais. And I would begin by walking the wife through the biblical understanding of what is going on with her husband. Então, a primeira coisa que eu faria era explicar para a esposa biblicamente o que se dá com o marido dela. In a case like this, I would be counseling her through talking about her husband, if that makes sense. Então, num caso como esse, eu estaria aconselhando ela falando sobre o que está acontecendo com o esposo. I would want to know what her understanding of the heart of man is. Eu gostaria que ela me dissesse qual é o entendimento dela sobre o coração do homem. So we would begin by looking at Jeremiah 17:9. Então, começaríamos com Jeremias 17:9. And I would go almost word by word through the first part of that verse, asking her, what does she understand the heart is? Então, eu leria praticamente palavra por palavra daquele verso, pedindo para que ela explicasse o que ela entende por coração. Because she likely has a worldly understanding that heart means emotions and feelings. Porque ela provavelmente tem um entendimento mundano de que o coração significa emoções e sentimentos, Instead of the biblical understanding of the heart, which is the seat of all of the internal drivings of a person. ao invés do entendimento bíblico do coração, que é o trono de todos os motores internos da pessoa, That it's thoughts, beliefs, desires, will, conscience. que são os pensamentos, crenças, desejos, vontade, consciência. And then because when we're talking about narcissism, we're talking about wickedness and deception. E porque quando falamos sobre narcisismo, estamos falando de perversidade e decepção. I would make sure that she understands what that means because those are actions of a narcissist. Eu ia querer me certificar de que ela entende o que essas coisas significam, porque essas são as ações de um narcisista. And then we would go to a passage like Mark chapter 7, E aí, então, nós iríamos para uma passagem como Marcos, capítulo 7, and I would explain the context of the passage, and then I would ask her to read verses 18 through 20. e aí eu explicaria o contexto Three. da passagem e pediria que ela lesse os versículos 18 a 23. Which again, as Amy talked about, explains how all of these things proceed from the heart of man. Que, de novo, como a Amy falou, vai explicar que todas essas coisas vêm do coração do homem. And then we would go phrase by phrase or word by word, Então, nós iríamos verso por verso ou palavra por palavra, because several of the things that Jesus talks about, starting in verse 21, are also actions and beliefs and desires of a narcissist.
Porque muitas das coisas das quais Jesus fala a partir do versículo 21 são pensamentos, crenças e desejos de um narcisista. So the purpose of this would be to help her see that this is not a psychological problem and that the Bible truly does address all of this. E o que eu quero que ela veja é que esse não é um problema psicológico e que a Bíblia de fato lida com tudo isso. And from there we would go to 2 Timothy chapter 3 as I already spoke about. E daí iríamos para 2 Timóteo 3, do que eu já falei. Again, building her confidence that the Bible understands these Mhm. behaviors. E, de novo, construindo a confiança dela de que a Bíblia entende esses comportamentos. And then this would lay the groundwork for me to discuss how the only way her husband can or will change is if his heart is changed. E aí, então, isso lança os fundamentos para fazer ela entender que a única maneira do marido dela mudar é se o coração dele mudar. And of course, I would suggest that her husband get biblical counseling. É claro que eu sugeriria que o marido dela se aconselhasse biblicamente, But whether he does or he doesn't, she has to learn to live with him how he is. mas prenda ele ou não, ela tem que aprender a conviver com ele do jeito que ele é. Even if he is in the process of change, it's still going to be a long time. Mesmo que ele esteja no processo de mudança, isso vai levar muito tempo. And she is going to need hope and help and counseling to learn how am I to live with this narcissistic Mhm. husband. E ela vai precisar de esperança e de ajuda e de aconselhamento para entender como ela vai viver agora com esse marido narcisista. So then we would talk about a theology of suffering. Então, nós falaríamos de uma teologia do sofrimento. And she would learn what is righteous and unrighteous responses to her husband. E ela aprenderia quais sejam respostas justas e respostas injustas para o marido dela. I don't know, Amy, do you have anything to add there? Yeah, I think a lot of it is helping her work through the impact of his sin on her life. Mm-hmm. Eu acho que uma grande parte seria ajudá-la a trabalhar o impacto do pecado dele na vida dela. Helping her deal with the suffering, like she said, and also the sin done against her. E também ajudá-la a lidar com o sofrimento, como a Julie disse, e também o pecado feito contra ela. And then also her own sinful responses to that E suffering. também suas próprias respostas pecaminosas a esse sofrimento. There's a lot of emotions that come from an abused counselee. Então há muitas emotions, you said? Emotions. Há muitas emoções que vêm de um aconselhado abusado. The biggest one is fear, A maior de todas é o medo, also anger, guilt, and shame. Mm-hmm. raiva, culpa e vergonha. So she has been trained to make him happy, Então ela foi Uhum. treinada para fazê-lo feliz, or else she pays for it. Yeah. ou então ela vai pagar por True. isso. So we help to teach her who she needs to please, which is God. Então nós ajudamos a vê-la quem ela precisa agradar, que é Deus. If we look at Galatians chapter 1, Se olharmos Gálatas capítulo 1, verse 10, versículo 10, this verse helps her see that her job is to please God. esse verso ajuda ela a ver que o trabalho dela é agradar a Deus. She cannot control her husband or her circumstances, Ela não consegue controlar o marido ou as circunstâncias, but she can control herself. She is control of that. mas ela consegue controlar a si mesma. Isso ela consegue. Do you want to go ahead and read verse 10? Yes, of course. Então, Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. She can learn to become free from his control Ela pode aprender a se libertar do controle dele, as she turns her goal from making him happy to what should I do in this situation to please God? Mhm. quando ela verte o seu objetivo de fazê-lo feliz a como eu posso usar essa situação para glorificar a Deus. Ok. Uma questão que a Julie pontuou na fala dela, muito importante, é sobre a expectativa que as pessoas têm sobre o processo de aconselhamento bíblico. Something you said when you talked that's very important, the expectations people have with biblical counseling. Muitas pessoas vêm ao aconselhamento bíblico esperando uma coisa mágica. Many people come to biblical counseling expecting magic. Então, a Julie mencionou que a pessoa precisa entender que é um processo longo.
So you mentioned, Julie, that the person has to understand that it's a long process. Mhm. E principalmente quando envolve coisas complexas, como narcisismo, por exemplo. Especially when it involves complex matters such as Mhm. narcissism. Mhm. Ah, é um milagre que acontece durante o aconselhamento bíblico, It is a miracle that happens during biblical counseling, mas é um Mhm. milagre que acontece dentro de um processo. but it's a miracle that happens inside a process. Mhm. Não é um milagre que acontece como uma mágica. It's not a magical miracle. Right. Então, isso é muito importante entender. So that's very important to understand. Mas aí a gente mencionou a questão do cônjuge que lida com uma pessoa narcisista. Then you mentioned the matter of a spouse who deals with the narcissist person. Yes. O Narcissistic que person. elas diriam para o conselheiro bíblico que está atendendo esse homem? What would you say to the biblical counselor that is counseling this man? Like in every other situation, the counselee has to understand that his thoughts, beliefs, desires, words, and actions are displeasing to God. Como em todas as outras situações, o aconselhado tem que entender que seus pensamentos, crenças e desejos e atos frequentemente ou sempre desagradam a Deus. Yeah, he may have grown up believing this is how a man is supposed to be. Ele talvez tenha crescido achando que é assim que o homem deve ser. Or somewhere along the way, he adopted behaviors based out of a belief system that says this is how men are. Ou em algum ponto da jornada dele, ele adotou pontos de um pensamento, de um sistema de crenças que diz que é assim que o homem deve ser. But regardless of the origins of his sin, he has to understand it is sin. Mas Sorry. seja qual for a origem do pecado, ele tem que entender que é pecado And that he is harming the people in his life by his behaviors and greatly dishonoring God and his testimony of salvation if he claims to be a Christian. e ele tem que entender que se ele está machucando as pessoas, ele está fazendo mal para Deus, para as pessoas e também para o próprio testemunho dele de Cristo, se ele diz que é um cristão. He would also need to understand the process of biblical change. Ele também precisaria entender o processo de mudança bíblico. He would need to understand that his heart is deceptive, and if he is a Christian, that he is living in the flesh, which Romans 6 expressly forbids. E ele também tem que entender que ele tem que mudar o coração e que ele está vivendo na carne, como Romanos 6 diz. And I think that if living a life of narcissism is habitual for him, that there would be reason to call into question if his profession of faith or his regeneration is real. Então, haveria a razão de você questionar, propor a questão para ele de que se ele está vivendo uma vida de narcisismo, se a profissão de fé dele é real. Mhm. I think some good time of self-examination would definitely be in order. Eu acho que um tempo de autoexame com certeza seria um bem. And then he would also have to be willing to recognize his sinful behaviors as they're described in God's word. E ele também teria que ser capaz de reconhecer seus comportamentos pecaminosos conforme são descritos na palavra de Deus. And then there would have to be a willingness to repent according to a biblical understanding of repentance. Então haveria uma necessidade de se arrepender de acordo com o entendimento bíblico do arrependimento. And that's much more than just stopping doing the wrong thing and starting doing the right thing. E isso é muito mais do que parar de fazer o que é errado e começar a fazer o que é certo. You know, I am very concerned when I hear biblical counselors talking about, well, put off and put on and put off and put on. Eu me preocupo muito quando eu ouço conselheiros bíblicos dizerem despojar, revestir. Because while Ephesians 4:22 and 24 are obviously in scripture and we're to obey that, E porque enquanto Efésios 4 e 22 e 24 estão na escritura e devemos com certeza obedecê-los, apart from verse 23, which is be transformed by the renewing of your mind, it's just behavioral therapy.
se nós lançarmos fora o versículo 23, que é renovai-vos pela transformação das vossas mentes, nós estamos fazendo terapia comportamental. So his mind absolutely has to be renewed. He has to be transformed, Romans 12:2. Então, a mente tem que ser transformada e renovada, com certeza, de acordo com Romanos 12:2. Because that is where the real change happens in the life of every person. Porque é aí que a mudança real acontece na vida de todas as pessoas. Mhm. Amy? I think some of the root issue is idolatry. Mm-hmm. Eu acho que um dos Self-worship. problemas raízes é a idolatria, Julie disse autoadoração. He has made his wife an idol in his heart. Ele transformou a esposa dele em um ídolo no coração. And if she does what he wants, then he's happy. Mm-hmm. E se aí ela faz o que ele quer, então ele está feliz. And he looks to her for his happiness instead of to God to help solve his problems. E Yeah. ele busca a felicidade dele nela ao invés de em Deus para ajudar a resolver seus problemas. Eu achei muito legal quando a Julie pontuou assim essa coisa do despojar, revestir. So I thought it was very interesting that you mentioned this put off, put on thing. Mm-hmm. Porque, infelizmente, muitos conselheiros bíblicos não entenderam isso direito. Because unfortunately, many biblical counselors have not understood that properly. Yes. A razão pela qual nós, como conselheiros bíblicos, somos criticados por psicólogos It's a reason for which we as biblical counselors are criticized by psychologists. Yeah. eles dizem, vocês, na verdade, são behavioristas. They say, well, you're actually behaviorist. Mm-hmm. Ah, infelizmente, muitos conselheiros bíblicos, de fato, são behavioristas. And unfortunately, truly, many biblical counselors are behavioristic. I would agree. Eles, na verdade, estão domesticando animais They're actually domesticating animals como se nós fôssemos animais. as if we were animals. Mhm. Eles esquecem que é um problema espiritual de pessoas que estão em desarmonia com a imagem de Deus. They forget it's a spiritual problem with Yes. people that are in disharmony with Yes. God. Então, quando a Julie pontua, ok, isso aqui está no nosso, se não mudar a mente, não tem como. So when you said, Julie, if we don't change our minds, there's no way forward. Mhm. Então, isso realmente é muito legal. So this is really nice. E serve como um alerta para você que está nos acompanhando. Gente, aconselhamento bíblico não é behaviorismo. Nós não estamos querendo condicionar o comportamento dos seres humanos. Nós estamos focados numa transformação do coração, porque se o coração, a mente não muda, não adianta. Voltando ainda a esse tema do narcisismo, que está sendo bem legal falar sobre isso, por favor. So coming back to this narcissism theme, which has been very interesting to talk about. Eu gosto muito de uma frase de um grande puritano, I like very much a phrase from a great Puritan, Thomas Watson. Mhm. Thomas Watson. Uma frase dele que entrou para a história foi a seguinte: A phrase of his which was amazing said the following: enquanto o pecado não for amargo, while sin is not bitter, Cristo nunca será doce. Christ will never be sweet. Mhm. Então, um narcisista, enquanto ele não entende que o comportamento dele é pecado mesmo, amargoso, So if the narcissist doesn't understand that his sin is sin, it's bitter sin, ele nunca vai entender porque ele precisa da graça doce que Cristo nos oferece. he'll never understand why he needs the sweet grace Jesus provides for us. That's true. Então, você concordaria comigo que uma coisa muito importante no tratamento de um narcisista é ajudá-lo a ver a gravidade do pecado dele, So would you agree that one of the most important things in counseling a narcissist is helping him see the gravity of his sin, a partir da falsa identidade que ele criou de si mesmo? coming from the false identity he created of himself? Yes. Yes, identity is a vital component of this problem. Sim, a identidade é um componente vital desse problema. And the tendency for self-worship as a result of that identity. E a tendência de autoadoração como um resultado dessa identidade. And there really does have to be an entire reformation of the person. Deve haver, de fato, uma reformação total da pessoa. But it can't just be the mechanical stop doing the wrong thing, stop saying the wrong thing. Oh, I shouldn't do this, because that kind of change never lasts.
E não pode ser aquela mudança mecânica de parar de fazer uma coisa e fazer outra, parar de pensar uma coisa e pensar outra. Ah, eu não deveria fazer isso, porque esse tipo de mudança nunca dura. Yeah, we call that white knuckle flying. Nós chamamos isso de white knuckle. What's a white knuckle? Ok. Nós chamamos isso de voo como se você estivesse segurando muito forte na cadeira. Because you can only do this for so long before you get tired. Porque isso aqui só dura um certo tempo, você vai se cansar. And then you start to loosen your grip on all of these behaviors that you have to maintain. Porque aí você começa a perder força para segurar todos esses comportamentos que você tem que manter. And eventually you just get tired and give up, E eventualmente você se cansa e desiste. which is why the genuine change of heart and life has to take place. There has to be that mortification of sin that John Owen talks about. Que é a razão pela qual deve se mudar o coração e a vida, essa mortificação da qual fala John Owen. I think it's also helpful to show him the impact of his sin on others. Eu também acho que é importante mostrar o impacto do pecado dele nos outros. If your wife is afraid of you, then something is wrong. Se sua esposa tem medo de você, há algo de errado. Sometimes it's hard to see in a counseling session because he is such a Pharisee. Às vezes é difícil ver numa sessão de aconselhamento porque ele é um fariseu. But eventually you will see that he manipulates, shifts blame, points the finger. Mas você eventualmente vai ver que ele manipula, transfere a culpa, aponta dedos. And doesn't truly take responsibility for his actions. E não leva responsabilidade por suas ações. I think Amy just made an important point about something. Eu acho que a Amy acabou de falar uma coisa importante sobre um ponto. You would think that when a husband sees how he is distressing his wife, that he would want to change. Que você imaginaria que o marido, quando vê o quanto ele está perturbando a esposa, ele gostaria de mudar. But unfortunately, many don't, Mas infelizmente muitos não o fazem. because they are so self-focused and self-centered. They don't care how their behavior affects the other people in their lives. Porque eles estão tão focados em si mesmos, tão autocentrados, que não se importam como seu comportamento afeta os outros. It's like Amy said before too. They've made an idol not only out of the people that they expect to serve them, but they've made idols out of themselves. They are their own God. É como a Amy falava mais cedo, eles fizeram ídolos das pessoas que estão ao seu redor, e não só delas, mas também de si mesmos. Eles são os seus próprios deuses. And sadly, the long-term effect of that kind of abuse Infelizmente, o efeito a longo prazo desse tipo de abuso often leads to chronic health issues in the wife. frequentemente leva a problemas de saúde crônicos na esposa. It's true. Yes. De uma forma prática, quando alguém vem a mim, ao meu escritório, e o problema é narcisismo, Practically, when someone comes into my office and the problem is narcissism, depois que a gente consegue estabelecer pelo menos um mínimo de que aquilo é um pecado, after we establish minimally in the least that that's a sin, e essa pessoa pelo menos concorda com esse mínimo, and the person at least agrees with this minimum, eu costumo usar com ele para o estudo um livro. I usually use a book to study with this constantly. Em português, o nome desse livro é O Mal que Habita em Mim. É algo parecido em Eu inglês. sei o nome disso. The name of this book is The Evil Within. Do you know the book? Maybe it's not. E a CBC last year gave us this book. Okay, I didn't read that one yet. It's on my pile of books. Fugiu aqui o nome do autor. Puxa vida, normalmente eu lembro os nomes dos autores, mas pensa bem, O Mal que Habita em Mim. Minha internet. Lundegaard. Yes, Remember. yes. Chris Yes, Lundegaard. yes. I have read that book. Okay. Yes. Ok, ela lembrou esse livro. Chris Chris Lundegaard. Yes. Então, esse livro eu uso muito exatamente para fazer essa confrontação desse homem narcisista. Okay. So this book he uses to properly confront the narcissistic man. E é uma experiência dura para eles quando eles realmente começam a ver quão egoístas eles são.
So it is very hard for them when they begin to see how selfish they are. Mhm. Para um conselheiro ainda não experiente com essa abordagem, você indicaria alguma outra literatura, algum livro que você olha, esse livro é muito bom? For a counselor with not yet enough experience in this area, would you recommend another book? Yes, one of the books that we use is called The First Will Be Last. Então, um dos livros que nós usamos é Os Últimos Serão os Primeiros. And the author Os primeiros serão is D.C. Robertson O autor é o D.C. Robertson, with 2 S's. com 2 S's. And this is a book all about narcissism from a biblical perspective. E esse é um livro que trata exatamente sobre o narcisismo de uma perspectiva bíblica. And he's got a website and all kinds of very helpful things that we can direct both the counselee, the narcissistic one, and the spouse. E ele tem um site na internet que nos ajuda a aconselhar tanto um cônjuge quanto o outro. I have found this book to be very helpful because it explains in biblical terminology all the things that we've been talking about. E eu achei esse livro muito útil porque explica em terminologia bíblica todas as coisas das quais estávamos falando. And one of the things that we all know is that the counselee only remembers a little bit of what we tell them. E uma das coisas que todos nós sabemos é que o aconselhado se lembra só de um pouquinho do que nós falamos para eles. And so they need that kind of reinforcement when they get home. Então eles precisam desse tipo de reforço quando chegam em casa. Well, and for the counselor, we have your book E para o conselheiro nós temos o livro da Julie, to train the counselor on how to see these things. The Roadmap to Reconciliation. para treinar o conselheiro em como ver essas coisas, o mapa para reconciliação. Eu não sei qual é o título em português. Qual o livro The exatamente? Roadmap and Reconciliation. Yes, it's a biblical counselor's approach to marital abuse. A abordagem de um conselheiro bíblico ao abuso marital no aconselhamento. And the subtitle is Roadmap to Reunification. E o subtítulo é o mapa para a reunificação. It's good for Reunification. pastors and Reunification. counselors to Mhm. understand the dynamics of abuse and how to É proceed. bom para pastores e conselheiros entenderem como proceder nesses casos. Assiste o livro da Julie. He was not aware of this book. Oh, yes. That's your next trip here. Ok. Yes, it because we do so much abuse counseling. Mhm. And narcissism is narcissism and Pharisaical Christians are such a huge component in domestic abuse. Mhm. Então, porque nós aconselhamos muito o abuso e o narcisismo e os cristãos fariseus são muito comuns no abuso doméstico. Uau. That's how I met Julie. Foi assim que eu conheci a Julie. Ok. Yeah. I went, Você gostaria de compartilhar isso? Would you like to share this story? I was at the beginning of my counseling training Eu estava no começo do meu treinamento em aconselhamento, when sadly I realized there was some abuse in my extended family. quando eu infelizmente percebi que havia abuso na minha família mais distante. And so I needed someone to help with this family member. Então eu precisei de uma pessoa para me ajudar com esse membro familiar. And they needed someone who wasn't just a beginner. E eles precisavam de alguém que não era iniciante, né? And someone had mentioned Reigning Grace Counseling Center, which is Julie's center. E alguém tinha mencionado o centro da Julie, o Reigning Grace Counseling Center. So then I went to my first ACBC conference. Então fui para minha primeira conferência da ABCB. ACBC. Mas é mesmo. Não, sorry. ACBC é a Associação Americana, não tem nada a ver Tem com nada a a ver com. ABCB. Tá, Não, então me não perdoa, tem achei a que ver fosse com uma tradução. Mhm. Corta essa parte. Não, pode continuar, até esclarece, né, para o nosso público. Peça um perdão para ela, só para esclarecer esse ponto. So it just wants to clarify a point. Porque as pessoas acham que a ACBC nos Estados Unidos tem algum vínculo direto com a ABCB Brasil. Não existe um vínculo direto. A ABCB é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, ela tem o processo dela, os cursos dela, que nada tem a ver com a ACBC, que é a maior certificadora de conselheiros bíblicos nos Estados Unidos. Inclusive, a ACBC é uma associação de conselheiros certificados. É totalmente diferente do que é a ABCB.
tá? Muita gente faz confusão disso. Foi até boa o Otávio ter feito a confusão, porque a gente também já ajuda o pessoal a entender isso aí. Só lembrando uma coisa, gente, o Ministério da BCB é fantástico, lindo, maravilhoso. Você deve participar lá em Águas de Lindóia, tá? Mas a gente está apenas fazendo uma distinção necessária, tá bom? Foi. Então, a primeira vez que eu estive no ACBC, I saw the table for Raining Grace Counseling Center at the conference. eu vi a mesa do Centro de Aconselhamento Raining Grace Thought, na oh, conferência. I need to go to that table. Eu pensei, eu vou lá naquela mesa. And there was the book on abuse, E tinha um livro sobre abuso. and the picture on the back was Julie, and there she was standing right there. E a foto na capa de trás era a Julie, lá estava ela. And I said, I need to talk to her. E eu falei, preciso falar com ela. And she answered my questions very well. E ela respondeu as minhas perguntas muito bem. So my family member started counseling with Julie, and Julie asked me to sit in with her. E aí, o membro da minha família, meu familiar, começou a se aconselhar com a Julie pediu que eu ficasse junto nas sessões. And here we are today. E eis-nos aqui hoje. Uau! Muito bom, muito bom. Mhm. God is good. Ah, o nosso tópico aqui, puxa, foi bem legal, até porque a gente está tratando sobre aconselhamento bíblico e acabamos tratando de um assunto que no Brasil ainda é pouco explorado, que é o narcisismo. So, I really like the chat so far. We talked about biblical counseling and a topic that is so far not very popular in Brazil, which is narcissism. E eu não gostaria de terminar esse nosso bate-papo sem tratar de duas questões importantes. And I want to end this little chat of yours without talking about two important matters. Ainda que de uma forma rápida, porque nosso tempo está passando rápido. Even though we have to rush it because our time is running low. A doutora Julie Genschel, ela é especialista nessa questão do trauma, como eu mencionei a vocês. E há um livro muito, muito rico, com muitas informações sobre o problema do trauma. So, you're a specialist in trauma, and there's a very rich book on the subject of trauma. Porém, é um livro secularista, But it's a secular book. que é o livro de Bessel van der Kolk. All right, it's a book by Bessel van der Kolk. O Corpo Guarda as Marcas. The Body Keeps the Score. É um livro muito interessante. It's a very interesting book. Porém, o que a doutora Julie diria dos cuidados que crentes têm que ter ao ler esse livro? However, what cares would you recommend for a Christian who's reading this book? What Throw it away. Jogar o livro fora? Interesting. Okay. You're stepping in it. É isso, joga fora. Tá, mas vamos lá. Quais são os perigos que tem na mentalidade desse All livro? right, what are the dangers present in the book's mentality? Oh, well, how much time do we have? Quanto tempo nós temos? Ok. Okay, so first, the book is completely secular. Então, para começar, o livro é totalmente secular. It is written from an evolutionary viewpoint. É escrito de um ponto de vista secular. E evolucionista. Desculpa, evolucionista. It has Você falou secular. Oh. You said secular, didn't you? just secular, yes. Secular, ok. O senhor tem... É que eu entendi evolucionista também aqui, então por isso que eu interrompi. Eu sei, mas o senhor tem Desculpa uma aí, tradução? atrapalhando. Sorry. The research that van der Kolk claims in the book, much of it is unproven. A pesquisa que o Van der Kolk faz no livro, a maioria dela não é comprovada, Very poorly cited muito mal citada and unreliable. e não confiável. And it is based on a faulty secular theory called the polyvagal theory, E se baseia numa teoria secular falha chamada teoria polivagal, which is a theory that was invented by a man named Stephen Porges. que foi uma teoria inventada por um homem chamado Stephen Porges. And it is based on the evolutionary hierarchy of the brain. E se baseia na hierarquia evolutiva do cérebro. And the longest nerve that literally exists in the body called the vagus nerve. E no
literalmente no nervo mais longo que existe no corpo, que se chama o nervo vagus, which is an extension of the 10th cranial nerve. que é uma extensão do 10º nervo cranial. Porges also buys into a 1960 theory about the brain by a doctor with the last name of McLean. O Porges também acredita numa teoria do século de 1900, da década de 60, sobre o cérebro de um doutor chamado MacLean, Which is the tripart brain theory, que é a teoria das 3 partes do cérebro, which modern neuroscience has completely discredited. que a neurociência moderna desbancou totalmente. And the reason that this is important E a razão disso ser importante is because he talks about fight, flight, or freeze. é porque ele fala sobre lutar, fugir ou congelar. And he says that the vagus nerve Ele fala que o termo vagus is a part of the reptilian part of the brain, é parte da parte reptiliana do cérebro, which is the first chain in the evolutionary in the evolution of the brain. que é a primeira corrente na evolução do cérebro. So I think from a biblical perspective, we can already see why there are multiple problems here. Então eu acho que de uma perspectiva bíblica nós conseguimos ver logo de cara por que há tantos problemas aqui. That's just for starters. E isso é só o começo. If I could say, I think I understand why that book resonates with so many people. Se eu posso dizer, eu acho que eu entendo porque que aquele livro fala, mexe com tantas pessoas, Because we are embodied souls, porque somos almas encarnadas. our inner man and our outer man are very intertwined. Yes. Nosso homem interior, nosso homem exterior são muito interligados. So under stress, we see the impact on the body. Então, sob estresse, nós vemos o impacto no corpo. So when he talks about the body keeps score, we're like, yes, I feel that. Então, quando ele fala que o corpo guarda as marcas, nós falamos, sim, eu vejo isso, eu entendo, eu sinto isso. But part of where the book gets it wrong in his theory Mas uma parte de onde o livro entende errado, na teoria dele, is that then he makes it seem that the body then has no choice e aí porque ele faz parecer que o corpo, a pessoa não tem and escolha is stuck. e Uhum. fica presa. But we have found that the outer man will follow the inner man. Mas nós descobrimos que o homem exterior segue o homem interior. And trauma affects how we think and feel, E o trauma afeta como nós pensamos e nos sentimos, but it doesn't determine that. mas não determina isso. And as I change my thoughts and my feelings to line up with the truth of scripture, E conforme eu mudo meus pensamentos para se alinharem e minhas crenças para se alinharem com a verdade das escrituras, my body follows. meu corpo segue. And that is where true healing is. E aí que está a verdadeira cura. Ok. Com certeza nós vamos ter aí uma outra oportunidade de um outro podcast, onde a gente vai poder explorar um pouco mais essa questão. Ok, pode traduzir. So we'll surely have another podcast in which we'll be able to explore more in depth this question. Então já estou dando um spoiler aí para você. Vai ter um outro podcast aí só sobre o trauma, So we will have another podcast talking about only trauma, que será produzido pela CEBI. which will be produced by CB. E lá, com certeza, esse assunto vai voltar, porque ele é bem interessante. And this topic will definitely be picked up again because it's very Eu estive nos interesting. Estados Unidos, inclusive o Otávio estava comigo num voo, I was in America and Octavio was with me on a flight, e eu estava lendo esse livro do Bessel van der Kolk, and I was reading this Bessel van der Kolk book porque é uma discussão que está hoje, de fato, aí na questão acadêmica. because it is an actual modern academic matter. E eu estava procurando entender o pensamento do Bessel van der Kolk, I was trying to understand his thought, e foi muito interessante. Eu estava nos Estados Unidos, and it was very interesting. I was in the United States, e a comissária da companhia aérea passou por mim, and the flight attendant went by me. e ela viu o livro, She saw the book. e ela olhou para mim: "Oh, esse livro é maravilhoso!" She looked at me and said, "Well, that's a wonderful book." E esse livro me ajudou muito na minha terapia. And it helped immensely in my therapy. E eu achei interessante essa reação, porque é um livro que está em evidência.
And I thought it was interesting, this reaction of hers, because it is a very prominent book. E nós precisamos fazer uma leitura bíblica do que esse livro de fato está dizendo. And we do need to make a biblical reading about what this book is saying. Então, nós não temos tempo mais para explorar, mas primeiro eu quero já agradecer uma primeira leitura que a Julie e a Amy fizeram para já começar a nortear aí quem está nos acompanhando. So there's no time to talk about this further, but I would like to thank you for this first layout that you have given us. E eu quero terminar esse podcast te provocando a esperar o próximo podcast sobre o trauma e onde a gente vai explorar mais esse tópico. And I would like to end this podcast appealing to you that you will participate in the next podcast where we will explore trauma further. E não só explorar o trauma, mas essa discussão desse livro aí. And not only trauma, but also the discussion present in that book or about this book. Então, fique esperto aí pro próximo podcast. Ok? Julie, muito obrigado por esse tempo. Thank you very much for your time. Amy, muitíssimo obrigado. Thank you too, It's our Amy. pleasure. Foi um tempo Prazer é nosso. muito especial, questões esclarecedoras. It was a very special time. Many matters were clarified. E minha oração para que esse tempo, para você que está acompanhando o podcast, seja também de edificação para sua vida, libertação para sua mente e fé, que a palavra de Deus realmente é suficiente para tratar de absolutamente todas as coisas que dizem respeito ao homem em todas as dimensões desse homem. Não somente sobre a salvação e a santificação, mas a libertação de padrões que têm sido chamados de doenças, e, na verdade, são questões de um coração caído, corações que precisam da graça de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, muito obrigado, até o próximo podcast.